Pai, protege ela, Senhor, a família dela, Pai. Cubra cada um com o teu sangue, Pai. Livrando, Pai, de toda seta maligna, Senhor. Cubra, Senhor, cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que ela venha falar, Pai, aquilo que vem de ti, Senhor. Para nos tocar, Senhor. Para nos despertar, Pai. E falar aquilo, Pai, que nós estamos precisando ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um encontro nessa campanha linda que estamos fazendo, 40 dias de alinhamento profético. Talvez você esteja pensando assim, não, Valéria, eu não estou vendo nada ainda. Mas deixa passar esses 40 dias. É assim mesmo, às vezes durante o jejum, durante a campanha, a gente não vê, mas aí depois, glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Para agradecer a oração da irmã Isamara, mas eu quero orar agora também. Pai, em nome de Jesus, acaba teus anjos de fogo aqui ao nosso redor. Em nome de Jesus, toda a entidade, todo demônio enviado, Senhor, para tirar nossa atenção. Para, Senhor, nos desprender, Senhor, da tua palavra. Para levar, Senhor, a nossa mente, Senhor, a vaguear, Senhor, por aí no mundo espiritual e nos perdermos e não compreendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Eu repreendo em nome de Jesus. Amarro agora, Senhor, todo demônio em nome de Jesus de distração no nosso meio. Declaro, Senhor, anjos de entendimento. Como a Isamara pregou aqui, Senhor, no início do culto. Entendimento. Dás-nos, Senhor, sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento em nome de Jesus. Pai, eu já te louvo, já te agradeço, porque eu sei que o céu está se movendo. A Merkavá de Deus está se movendo. Os anjos, Senhor, serafins estão se movendo. Em nome de Jesus, ainda que a gente não veja com os nossos olhos naturais, mas com a nossa alma, Senhor, nós sabemos. Eu sei, meu Deus, que o céu está se movendo. Eu sinto, Senhor, o teu mover sobrenatural. O Senhor já está dando livramento. Eu quero te glorificar aqui publicamente, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu ao esposo da irmã Isamara, meu Deus. Isso é seu livramento, Senhor, dele ficar numa cadeira de rodas. Caiu de 3 metros de altura, Senhor, e não quebrou o osso, ele não quebrado a bacia. Mas, Senhor, eu te louvo em nome de Jesus, porque o Senhor colocou a tua mão, meu Deus, impedindo que isso aconteça. Isso é fruto de oração, é fruto de jejum, é fruto de renúncia. Já é, Senhor, colheita dessa campanha. Eu quero te glorificar, dar a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Deus é maravilhoso. Não foi um livramentozinho, não, viu? Foi um livramento gigantesco. Deus está ouvindo, o céu está se movendo. A Merkavá de Deus, que é o trono de Deus da Nova Jerusalém, ela se move porque nós estamos enchendo a nossa taça. Está escrito lá no livro de Apocalipse: a taça ela é enchida quando a gente começa a orar. Deus, os anjos do Senhor vão recolhendo as nossas orações, vão recolhendo as nossas lágrimas, vão enchendo a nossa taça e depois ele derrama sobre toda a terra. Glória a Deus, é lindo o livro de Apocalipse quando nós olhamos para ele como um livro profético e não como um livro apenas de penitência e juízo, porque ele não é, ele é um livro de revelação. E hoje o nosso tema é mapeamento espiritual pessoal, detectando as legalidades. Nós estamos em uma campanha onde a gente está fazendo um concerto com Deus. O nome da campanha é Alinhamento Espiritual. Então nós estamos entrando no prumo de Deus, nos alinhando com o céu. Nosso alinhamento não é na horizontal, nosso alinhamento é na vertical. Nós queremos um encontro com o Senhor. E para a gente ter um encontro com o Senhor, a gente precisa se purificar. A gente via no Antigo Testamento que o sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, ele se purificava. Até para tirar a cinza, uma coisa que ele já ia si mesmo ali se sujar e tudo, mas ele se purificava. E a palavra que Deus me deu foi: ensine para eles o que eu te ensinei. Ensine para eles o que você aprendeu. Querido, eu quero dizer para você que eu não fui liberta quando eu levantei a mão e disse: assim, Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Não. Eu fui liberta porque Deus foi ministrando a palavra no meu coração. Eu fui quebrando as legalidades, fechando os portais, quebrando as legalidades, renunciando às maldições, quebrando tudo que havia na minha hereditariedade, quebrando o que havia, Senhor, na minha vida para trás, e quebrando aqueles altares que eu mesmo levantei. E isso Deus foi usando pessoas e também foi usando a palavra.
E aí Deus me entregou uma chave poderosa de mapeamento espiritual. Primeiro eu quero dizer para você o que é um mapeamento espiritual. Você vai se alinhar. Ali você lembra o que nós fizemos lá quando nós tivemos nossa vigília? Que ali é um mapeamento espiritual. Então você vai detectar qual é o problema que está acontecendo na sua vida. Talvez a sua vida financeira está travada, é um vício, é um pecado, é um mal que você não consegue vencer, é uma palavrão que você não consegue largar, mas aí você não consegue achar onde ele está a brecha. Porque o demônio, ele precisa de uma legalidade para agir na nossa vida. Ele fica falando ao nosso ouvido. Só que só mandar o diabo calar a boca não vai resolver enquanto a brecha estiver aberta. E para isso nós precisamos, primeiro passo, nós temos que detectar onde é que está a legalidade. Aonde é que está a porta que esse demônio está usando contra a minha vida. Pouco se fala de libertação na igreja, porque as pessoas pensam que levantei a minha mão, aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, todas as coisas ficaram para trás. Só que não é verdade. A palavra do Senhor nos diz que Jesus levou sim a pecado, nos ligou ao Pai para a salvação. E os altares que nós levantamos na nossa vida. E o pecado que nós somos responsáveis por ele. A gente tem que se limpar. A gente tem que se purificar. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a palavra de hoje é sobre isso. Vamos começar com o Salmo 139, versículo 23. Hoje eu vou ensinar vocês como acessar o mapeamento espiritual dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos falar de dois tipos de mapeamento: o mapeamento pessoal e o mapeamento familiar. No mapeamento pessoal nós vamos quebrar, vocês vão renunciar, rejeitar e colocar por terra os pecados que vocês mesmos cometeram, altares que vocês levantaram ao longo da vida até nos dias de hoje. E já no mapeamento familiar vai quebrar todas as maldições dos altares levantados pelos antepassados. É necessário? É necessário. Está escrito lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Várias passagens bíblicas falam de maldição, já até preguei aqui para a mocidade sobre maldição hereditária. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Primeiro passo, quando a gente vai começar a fazer um mapeamento, a gente tem que ir para o secreto. Vamos para o secreto. Só você, papel, caneta, a Bíblia, e você vai chamar pelo Espírito Santo de Deus. Essa pregação ela vai ficar salva lá no YouTube para vocês acessarem e poder assistir de novo se tiver alguma dúvida. Você vai pegar o papel, a caneta, a Bíblia. Você vai para o seu lugar secreto, vai para o seu quarto, fecha a porta. Você vai nessa palavra aqui e vai orar. Espírito Santo, som do meu coração. Traz à minha memória o que eu esqueci. Os pecados até de estimação que eu tenho cometido, que está dando legalidade. Me ajuda a fechar as portas, os portais, as brechas, as lacunas pelas quais esses demônios entram na minha vida. Que eu não consigo largar esse pecado. Ou às vezes você não está pecando, mas você está com um atraso na sua vida. É um emprego que não se sustenta, é um relacionamento que não dá certo. Você está travado na vida financeira, está travado na vida sentimental, é briga dentro de casa o tempo todo, está travado na vida espiritual, não consegue ser batizado pelo Espírito Santo mesmo clamando. Parece que clama, mas parece que o céu está de bronze. Então nem sempre é pecado, às vezes a ação é dentro da sua vida espiritual. Algo ali está travando, está amarrando, está segurando a sua vida, que ela simplesmente não anda. O mapeamento ele vai te ajudar a detectar isso aí. E eu quero dizer para você, você pergunta, irmão, você fez isso? Fiz. E não fiz só uma vez não, fiz várias vezes. Fiz vários tipos de mapeamentos diferentes, para vários tipos, para várias áreas da minha vida diferentes, inclusive esse que eu vou ensinar para vocês agora, que foi o que Deus me ensinou. E eu quero dizer para vocês que esse mapeamento aqui eu não fiz só uma vez. De tempos em tempos a gente tem que estar passando uma régua na nossa vida. De tempos em tempos a gente tem que orar a Deus para Deus passar por racha em algumas coisas. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então de tempos em tempos nós temos que fazer um concerto com Deus. Ninguém está livre disso. Porque o nosso coração ele vai guardando
coisas ao longo da vida e a gente vai praticando todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que se limpar. Observe que lá em Êxodo, os sacerdotes se limpavam todo dia, tirava a lenha todo dia, colocava fogo todo dia. Porque o fogo não podia se apagar. Com a gente não é diferente da nossa vida espiritual. Então você vai no secreto, você vai fazer essa oração, não precisa ler o salmo todo. E você vai pedir para ele esquadrinhar até o seu pensamento. E você vai fazer a seguinte oração: Senhor, mostra para mim as coisas mais profundas. E se eu disser para vocês que coisa quando eu era criança, que eu nem me lembrava mais que eu tinha cometido, o Espírito Santo me trouxe à memória, anotei lá, pedi perdão, denunciei, descansei, tirei essa procuração da mão de Satanás. Satanás não tem mais essa legalidade sobre a minha vida. Coisa de criança que parecia uma bobagem, mas o diabo estava usando como legalidade. Ou seja, que é isso, as profundezas da nossa vida. Veja, o Espírito Santo entra na profundeza da nossa vida. Aonde foi que esse inferno começou? Como foi que Satanás se instalou na minha vida nessa área? E Deus vai te revelar quando você começar a fazer o mapeamento. Você vai dar testemunho, você vai ficar surpreso de coisas que Deus vai falar para você que você disse: meu Deus, eu nunca imaginei que eu estava pecando nisso aqui, uma coisa tão pequena. Queridos, às vezes a gente tem uma coisa enorme e a gente tem cuidado para não errar. Mas tropeça numa coisinha bem pequenininha. E esse mapeamento ajuda a gente a fazer esse pequeno consertozinho. Essa pedrinha que está lá, do nosso sapato, que está incomodando, impedindo a gente de andar. A pedra é pequena, pode ser desse tamanho, ó, mas ela vai provocar dor. Agora nós vamos lá para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vou provar aqui na Bíblia que a Bíblia é um mapeamento. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, queridos, a Bíblia é viva. Eu quero dizer para você que ela tem resposta para todas as perguntas. Vou liberar uma chave para vocês aqui, uma chave profética da Bíblia Sagrada. Isso aqui vai ajudar você também a ter mais intimidade. A gente fala muito assim: Espírito Santo, fala comigo. Certo? Por que você não ora assim? Espírito Santo, fala comigo dentro da palavra. Eu faço isso assim. Senhor, fala comigo dentro da palavra. Eu estou passando por essa circunstância. Eu estou passando por essa situação específica. Me dá uma palavra bíblica. Uma solução bíblica. Uma estratégia bíblica. Profética que está dentro da tua palavra. Porque a tua palavra é contestada. Gente, a Bíblia é a boca de Deus na terra. Faça essa oração. E você vai ver que Deus vai começar a falar com você ainda mais no culto. Toda vez que você estiver no culto e você estiver ouvindo uma pregação, ou estiver ouvindo uma pregação no YouTube, uma pregação no TikTok, aquilo vai entrar no seu coração como uma espada. Aquilo ali vai tocar você de uma forma diferente. Você vai dizer: Deus está falando. Sentir Deus aqui. Deus vai começar a trazer versículos bíblicos na sua mente. Por que eu estou lembrando agora desse versículo bíblico? Essa oração que eu estou ensinando aqui. Essa oração um instrumento poderoso. Eu aprendi com o Espírito Santo. Estou ensinando para vocês. Eu faço isso constantemente. Eu digo: Senhor, fala comigo na palavra. Me dá uma palavra, me dá um versículo. Brama aí um versículo, um livro no meu coração. Aí o Senhor vai ensinar. Às vezes vem um versículo, às vezes vem a metade de um versículo, às vezes vem uma palavra, às vezes vem o capítulo, o livro e o versículo. O Senhor vai começar a citar. Você vai perceber até na pregação, quando tiver alguém aqui no altar, até no culto de domingo, vou dar esse exemplo. Se você orar hoje,
até no culto de domingo você vai perceber que quando o pregador estiver aqui ministrando a palavra de Deus, Deus vai falar de uma forma diferente com você durante a pregação. Por causa dessa oração que eu estou ensinando para vocês. Você vai pedir para Deus falar com você através da palavra. Porque a gente quer muito ouvir a voz de Deus. E nos esquecemos que a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é o nosso oxigênio. É o nosso manual de vida. É a bula da nossa vida. É a receita da nossa vida. É a Bíblia Sagrada. E quando Deus fala pela Bíblia, ela é incontestável. Não tem como a Bíblia é algo tão poderoso que Satanás, sabendo disso, usou a Bíblia para tentar seduzir Jesus, para tentar Jesus. E ela é tão poderosa como espada. Ele atacou Jesus, mas como espada, Jesus se defendeu esfregando a palavra na cara dele. Você não vai ver Jesus dizendo assim: Senhor, manda os teus anjos aqui para amarrar com corda de fogo aqui esse demônio. Não, ele refutou na palavra. O poder da palavra, a espada mais cortante, espada de 2 gumes. E olha o que o texto que nós acabamos de ler diz: ele discerne pensamentos. Então, se você está com a sua mente confusa, não sabe se a voz que você está ouvindo é a voz de Deus, é a voz do diabo, é a voz das pessoas. Nós ouvimos 4 vozes: a nossa voz, a voz de Deus, dos anjos, Jesus, do Espírito Santo, a voz de Satanás, que são os demônios, e a voz das outras pessoas que também falam e a gente ouve fisicamente. Então é muita informação. Então tem hora que não é que Deus não fala, tem hora que eu já fiz muita essa oração para Deus. Eu digo: Deus, fala de um jeito que eu entenda, porque eu sei que o Senhor está falando, eu não estou entendendo. Porque lá no livro de Jó diz que Deus falava, mas Jó não compreendia. Não foi Deus que se calou naquele período. Nós sabemos que tem um período na Bíblia que Deus se calou, mas naquele momento Deus não se calou. Ele não teve um discernimento em alguns momentos, até que Deus bradou. Então eu oro a Deus: Senhor, fala comigo de uma forma que eu entenda. Eu digo assim: Espírito Santo, me dá a revelação da voz de Deus, para que eu não peque contra Deus, para que eu não ignore a voz de Deus, porque eu sei que Deus está falando. Às vezes é muito pensamento, né? Assim. E a gente fica sem saber: meu Deus, é Deus, eu te amo. É a minha mente, porque é isso aqui que está passando pela minha mente. É tentação de tanto demônio do inferno. Eles, meu Deus do céu, me dá uma luz, Jesus. Ele dá luz. Então nós temos muitas vozes ao nosso redor e muitas vozes dentro de nós. E nós precisamos começar a discernir essas vozes. E para a gente aprender a discernir esses pensamentos, essas vozes que estão na nossa mente, esses sentimentos que apertam o nosso coração, você vai lá e sente uma angústia. Meu Deus, o que é essa angústia? É o diabo? Eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa com alguém? É o Espírito Santo? O que é isso que eu estou sentindo? Aí vem a Bíblia dizer que ele discerne o coração. Então ele nos ajuda a discernir nossos pensamentos e ajuda a discernir o nosso coração. Mas a maior parte das vezes mesmo essa angústia que a gente sente, principalmente se você for intercessor, principalmente se você for a pessoa que está orando por outras pessoas, um jovem orando por outras pessoas, você vai ficar sentir preocupação. Deixa eu logo avisar aqui, ó. Você vai sentir preocupação, você vai sentir angústia, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, porque é normal você sentir ou o que aquela pessoa está sentindo e sentir também os perigos que estão por vir na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem está sentindo pânico, mas você começa a sentir porque você está cobrindo a vida dela. Você começa a sentir angústia. O que é essa angústia? Essa angústia é o Espírito Santo gritando dentro de você que aquela pessoa está passando por uma batalha espiritual, está sendo atacada ou vai ser atacada. Então, para você que é intercessor que não sabia disso, agora sabe. Como fazer o mapeamento? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. O mapeamento está em Mateus, no livro de Mateus, a partir do capítulo 5.
o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ou as bem-aventuranças, como é conhecido. Mateus capítulo 5. Amém? Você vai pegar papel e caneta. Você vai entrar no seu secreto. Você vai fazer essa oração que eu instruí aqui no Salmo 139. E depois você olha com suas palavras, se você quiser. E você diga para Deus, você vai dizer para o Espírito Santo: me ajuda porque eu quero ser liberto. Me ajuda que eu quero uma vida plena em Deus. Me ajuda que eu quero destravar essa área da minha vida que está travada. Me ajuda que eu quero mais intimidade com meu Pai. Me ajuda que eu não aguento mais viver essa vida espiritual que eu estou levando. Você vai dizer isso aí para ele. Você vai dizer: Espírito Santo, eu vou fazer esse mapeamento aqui que eu aprendi, dentro da palavra de Deus. Me ajuda nesse conserto aqui. Então você vai começar lá no capítulo 5, versículo por versículo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: ponto, 2 pontos. Começa aqui o mapeamento. Você vem para o versículo 2, aliás 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ponto, parou aí. Aí você vai analisar esse versículo. Senhor, eu sou humilde ou sou soberbo, Espírito Santo? Porque esse Espírito aqui não é o Espírito de Deus, não, viu? É o Espírito que está dentro de você, é o seu Espírito. É o Espírito aí com é minúsculo. Aí você vai perguntar. Se ele dizer que é, você vai lá e anota no papel. Ou se você sentiu, ou se você sabe, porque tem coisa, gente, que a gente sabe do que é admitir. Primeiro eu quero dizer logo para vocês: orgulhoso não vai ser liberto nunca. Porque nessa vida a gente tem que escolher. A gente é orgulhoso ou a gente é feliz. Ou você é orgulhoso ou você é liberto. Porque orgulho é coisa para Satanás. Orgulhoso é Satanás. Aqui o orgulho não entra não. Aqui é para se quebrantar. Aqui é para você admitir onde é que você errou. Aqui é conserto. Aqui é você dizer assim: olha, está dizendo aqui que bem-aventurados os humildes de espírito. Senhor, eu sou arrogante. Quero ser melhor do que os meus parentes da minha família. Quero ser melhor do que os meus colegas da escola. Quero ser melhor do que os meus vizinhos. Me acho melhor do que todo mundo. Vou botar aqui o versículo 2 no meu papel. Bota lá, capítulo 5, versículo 2. Estou falando sério, é assim que é para fazer. Estou falando sério. Eu fiz mais de uma vez isso aqui. Estou ensinando para vocês que funciona. Isso aqui consertou a minha vida. Depois, você vai para o 3, para o 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quebrantamento. Será que eu me quebrantar na tua presença? 5. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Você é manso? Ou você é valente, bravo, ignorante e fala mordendo todo mundo? Porque se você é valente, bravo, morde todo mundo, desimpaciente, qualquer coisa está gritando, você já vai colocar lá o versículo 5. Aqui, ó Deus. Você vai botar o capítulo 5 e vai botar os versículos. Não precisa nem escrever tudo, a não ser que você tenha a direção da Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim: coloca aí, escreve aí, eu não sou mansa. Aí você vai botar, não sou mansa. Gente, eu vi uma vez esse mapeamento que o Espírito Santo me botou para escrever cada versículo. Eu escrevi cada versículo. Depois eu fiz de novo, eu coloquei só o número dos versículos. Então lá quando você estiver fazendo, Deus vai falar com você como é que é para você fazer. Você vai ter o direcionamento. Você pode até dizer assim: Irmã Valéria, mas eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso, mas eu estou lhe dizendo. O resto é o Espírito Santo que vai lhe direcionar. Depois você vem para o 6, e assim você vai fazer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome e sede de justiça? Ah, mas eu não sei o que é isso. É marrom, não sabe. Fome e sede de justiça. Ele está querendo dizer assim: você está esperando o justo. Jesus, você tem fome e sede que a justiça de Deus seja feita na terra, você está fazendo sua própria justiça. Porque tem gente que não espera pela justiça de Deus, tem gente que é altamente vingativa. 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso ou você é do tipo que dá risada quando vê os outros se ferrando?
Fica rico, que agora se uma pessoa for acidentada, o povo não corre para socorrer não. Primeiro faz um vídeo, tira foto, faz uma selfie, posta no Instagram, depois é que vai chamar o SAMU. Você é desse tipo ou você é do tipo que vai lá estender a mão? Você é do tipo que tem misericórdia com os fracos? Misericórdia que a pessoa ela caiu no pecado, você vai lá e diz assim, ele caiu. Mas a Bíblia diz que aquele que está de pé tem que cuidar para que não caia, que eu vou ajudar ele, porque amanhã pode ser ele. Porque se você não é desse tipo, meu querido, pode botar lá o versículo 7. Pode botar o versículo 7, porque você não tem misericórdia. Porque misericórdia não é pro ímpio, não. Misericórdia é só pro ímpio, misericórdia é para todos nós. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todo dia. Isso é para todos nós. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Hoje você pode não estar praticando esse pecado, mas quem sabe você vai fazer esse mapeamento de novo daqui a 6 meses e praticou. E o Espírito Santo vai dizer, naquele dia tu estava ali por isso aí, mas hoje tu está sujo, está bom que você vai lá. Então você vai fazer um mapeamento do capítulo 5 inteiro. É todo o sermão da montanha. Capítulo 6 inteiro, que é a prática da justiça. E o capítulo 7. Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Eu vou dar um exemplo. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigurou o rosto. Eu vou resumir logo para a leitura. Você é do tipo que se vangloria porque está fazendo jejum? Porque se for, querido, você não está jejuando para Deus, pode parar de passar fome, está só passando fome. Porque o objetivo de jejum é acima de tudo se quebrantar. Você pode até estar jejuando por uma libertação, por uma bênção, por uma necessidade, por um livramento, por uma salvação de alguém, pela libertação de alguém, mas o objetivo principal do jejum sempre vai ser te levar para Deus, porque Deus é quem vai fazer a obra. Então, se você está jejuando com o objetivo de mostrar para os outros que está jejuando que você é mais espiritual, que você é melhor do que os outros, e não por uma necessidade sua de alguém, está só passando fome. Tem inclusive lá um versículo lá no livro de Jeremias que fala do jejum de touro. Eu já preguei aqui sobre o jejum, já dei estudo para jejum para vocês. E eu disse para vocês que o melhor jejum que existe para a gente fazer é aquilo que a gente pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que o meu Pai quer que eu faça? Qual é o jejum? Eu já disse aqui para você, vai ter dias que Deus vai dizer assim, não, isso eu não quero que você jejum, eu quero que você vá ler aí 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu passei por isso. Eu perguntei para Deus em agosto do ano passado, Senhor, o que é que o Senhor quer? E Deus disse assim para mim, eu quero que você compre uma Bíblia nova. As Bíblias são todas marcadas, riscadas. E ele disse, eu quero que você compre uma Bíblia nova. E leia ela inteira, como se você nunca tivesse lido a Bíblia antes. Você vai ler ela do zero, como se você nunca tivesse lido a Bíblia antes. Estou lá, mastigando ela todo dia, quase todos os dias. Estou lendo ela, comprei. Deus me disse isso, eu já comecei a pesquisar a Bíblia. Aí quando eu sempre olhei para a Bíblia, eu tive direção de Deus, a Bíblia é essa aqui, nessa não, é essa a Bíblia. Comprei a Bíblia e estou lá, lendo ela, todo dia, porque Deus disse que às vezes, querida, a gente quer fazer coisas grandiosas para Deus, e Deus não quer coisas grandiosas. Deus quer a gente. Às vezes eu já fiz jejum, que Deus mandou parar. Não tenho vergonha de dizer isso não. Deus disse, tá bom, minha filha, mas ele não dá não. Pode parar aí. Vai fazer isso agora. Por exemplo, nós estamos nessa campanha de 40 dias de alinhamento profético com o céu, e eu fiz a minha renúncia. Deus me pediu, até falei no primeiro dia, que Deus me pediu café para ti, Maria. Me pediu café, me pediu outras coisas. Só que eu perguntei para o Senhor qual era o jejum que Deus queria, porque isso aí não é jejum, isso é renúncia. E Deus disse, não, eu não quero jejum nessa campanha. Nessa campanha eu quero renúncia. Eu quero que esses jovens aprendam que pelo reino de Deus eles devem abrir mão de alguma coisa. Ninguém vai ver a glória de Deus se não renunciar a algo. Sempre nós vamos deixar alguma coisa para trás. Agora nesse momento, tem um monte de gente numa festa lá no Farol. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso é renúncia. Tem um monte de gente aí nos paredões e nos bares, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso é renúncia. E eu disse para vocês no primeiro dia que Deus falou para mim que a gente pode abrir mão de qualquer coisa, mas acima de tudo ele quer o quê? O tempo.
tempo, porque o tempo é uma renúncia que você não recupera. Se você passar hoje 2 horas, 3 horas na presença de Deus, você vai ganhar espiritualmente, vai se alinhar mais com o céu, vai ficar mais íntimo de Deus, mas você não recupera aquele tempo. Não é como um café que Deus me pediu, que eu vou passar 40 dias, mas depois de 40 dias eu vou voltar a tomar. A renúncia do tempo é uma renúncia de sacrifício. Entregou, acabou, não volta mais. Isso mostra que mais do que grandes sacrifícios, Deus quer passar tempo com a gente. Então esse alinhamento é o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e o livro de Tiago. Abre lá o livro de Tiago. Por isso que você vai começar a fazer e você vai levar uns dias fazendo ele, viu? Abre aí Tiago capítulo 3. É o livro de Tiago inteiro, viu? Os 5 capítulos. Então são 8 capítulos o mapeamento. Por isso que você vai levar aí durante a semana, vai levar uns dias fazendo, devagarinho. Tiago capítulo 3, versículo 2. Amém, meus irmãos? Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de enviar também todo o povo. Isso aqui serve para palavrão. Isso aqui serve para xingamento. Você é do tipo que fala palavrão? É do tipo que tem a boca porca? É do tipo que fala com parte de xingamento? É o tipo que fica invocando demônio? Ô, filho de não sei o quê? É? Fica chamando os outros de moleque. Moleque é moloca, moloca é um demônio. A Bíblia nos relata que recebia as crianças vivas, eram sacrificadas vivas a esse demônio. Serve todo esse tipo de palavrão aí. Você é do tipo que fala maldição, quando vê a pessoa cair, bem feito, tomara que se... Pois é, então isso você já vai colocar lá no seu mapeamento, capítulo 3, versículo 2. Pecado da língua. E tem um outro que é mais comum, que é o da fofoca. Quem tem esse pecado, nunca admite que tem. Mas você vai ter que admitir se quiser ser liberto dele. O pecado da fofoca, o pecado da intriga, o pecado da blasfêmia. A palavra de Deus nos diz que na livro de Provérbios que 6 coisas Deus não gosta, mas o mundo detesta. Quem provoca dissensão entre os irmãos. Aquele que provoca a discórdia. Sai fazendo fofoca entre o outro, fica aquele grupinho, fazendo fofoca com a vida dos outros, mas não faz um grupinho de estudo bíblico. Não faz um grupinho para falar da palavra de Deus. Não se junta ali um grupinho para fazer um lanche ali para evangelizar. Não, mas faz um grupinho de fofoca, o povo se junta até em casa para fazer lanche, para fazer fofoca para a vida dos outros. Isso aí entra, viu? E quem pratica isso aí, geralmente não admite que pratica. Mas a Bíblia diz que isso aí é pior do que matar uma pessoa. Deus odeia, porque causa divisão dentro da igreja. Quem é que gosta de divisão? O diabo. O próprio Jesus Cristo disse: reino dividido não subsiste, ou seja, é queda. Todo reino que se divide cai. Antes do grande império romano ser destruído primeiro, ele se dividiu em 2. Todo reino que se divide cai. A história da humanidade comprova que o próprio Jesus Cristo falou na Bíblia Sagrada. O reino ele não pode se levantar contra si mesmo. Então pegue o seu papel, pegue a sua caneta, faça suas orações, entre no secreto, faça o mapeamento. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, livro de Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E depois que você fizer o mapeamento inteiro, aí você vai ler o mapeamento do Espírito Santo. O Santo te apresenta aqui com os pecados. Se você colocou só os versículos, vai ser te apresentar os versículos. Então você tem que botar o capítulo para Mateus capítulo 5, bota nos versículos. Está aqui conforme você me orientou. Aí você lê para ele. Quando você terminar de ler para ele, aí você vai pedir perdão. Peça perdão. E diga, faz essa oração aqui. Eu rejeito e renuncio todos esses pecados em nome de Jesus. Quando você estiver orando, que vier alguma coisa na sua mente, aí é o Espírito Santo te instruir. Pede perdão por isso. Pede perdão por isso. Porque pode ser que tenha alguma coisa que não
porque a Bíblia é extensa. Então você vai pedindo perdão, vai dizendo: Senhor, eu renuncio. Em nome de Jesus, isso. Eu renuncio em nome de Jesus, isso. Eu rejeito, tiro isso da minha vida. Eu fecho essa porta, eu fecho essa legalidade. Satanás não pode mais entrar na minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Terminou? Queima. Ah, eu posso só rasgar bem pequenininho e jogar fora? Pode. Eu gosto de queimar. Mas se você quiser só rasgar, fica sem critério. Mas é algo pessoal, algo que ninguém deve encontrar. É só você e Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, feche seus olhos, eu quero apresentar vocês. Pai, eu te apresento em nome de Jesus cada jovem que aqui está. Te apresento cada jovem, Senhor, que vai assistir, Senhor, esse vídeo em casa. Cada pessoa que vai acessar esse estudo. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, meu amigo, meu consolador, que assim como o Senhor falou comigo e me instruiu, fala com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. O instrui em nome de Jesus. Fale no ouvido dele, no seu coração e na sua mente, de uma forma que ele compreenda, que não haja dúvida. Eu não sei, Senhor, qual a tribulação dessa pessoa está passando no momento, que já tem falo na vida dela, mas eu já declaro, libero essa palavra no mundo espiritual, que Satanás não vai interferir no momento que ele estiver fazendo esse mapeamento. Meu Deus, essa aqui é uma estratégia de batalha espiritual de alto nível que o Senhor me deu e mandou eu ensinar, Senhor, para os seus filhos. O Senhor diz: ensina o meu povo, ensina esses meninos a serem libertos. Eu quero ter uma experiência com eles, eu quero visitar eles, bota esses meninos para se purificar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, eu já quero declarar, meu Deus, que eles vão fazer. E também as outras pessoas que assistiram esse vídeo, Senhor, serão tocadas pelo teu Espírito, serão libertas e transformadas em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Pai, eu quero te exaltar, quero dedicar, Senhor, a ti, dizer, Senhor, que tudo é teu, tudo é para ti, tudo é por ti, tudo te pertence. A ti toda honra, toda glória, a ti, Senhor, a minha vida, meu coração, esse jovem, essa mocidade, em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, e amor. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor.